Olá, integrantes do mundo jurídico. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre o Poder Judiciário, mais especificamente sobre a Justiça do Trabalho. Vamos esmiuçar a sua organização, os seus procedimentos, a sua divisão e tudo a respeito da Justiça do Trabalho, dentro da matéria Direito Processual do Trabalho. Então vamos começar. A Justiça do Trabalho faz parte do Poder Judiciário brasileiro. Poder Judiciário brasileiro este, que faz parte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele tem o que se chama de soberania. A soberania do Estado brasileiro, ela é una, ela é unificada. Ela não é dividida. A soberania, ela é única sobre todos os integrantes, todas as pessoas localizadas dentro do Estado brasileiro em um determinado período. Essa soberania, ela é una, mas as suas diversas funções, as diversas funções do Estado brasileiro, ela é dividida. E essa divisão, inicialmente, a maior divisão, seria entre os chamados três poderes da República: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. A Justiça do Trabalho está especificamente no poder judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si, como já está colocado na Constituição brasileira. Está lá no artigo 2º da Constituição brasileira. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Além disso, a separação dos poderes, quer dizer, a liberdade entre os poderes, o fato de nenhum poder ser superior ao outro, é chamada cláusula pétrea, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. No parágrafo 4º está assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 3º, a separação dos poderes. Quer dizer, é uma cláusula pétrea. Então, nem por emenda à Constituição pode ser modificada a separação entre os poderes. O fato de uma matéria ser cláusula pétrea impede que ela seja modificada, porque temos a Constituição Federal, que é a lei maior, a lei que rege toda a legislação brasileira, com a qual toda a legislação tem que se coadunar. Então, a emenda constitucional que tender a abolir a separação entre os poderes, colocando um poder sobre o outro, ou eliminando um poder, será tido como inconstitucional. Não pode-se nem entrar em deliberação. Caberia, por exemplo, um mandado de segurança impedindo a tramitação desta matéria, porque ela não pode ser nem deliberada, porque ela é cláusula pétrea. Sendo assim, o Poder Judiciário, assim como o Poder Legislativo e o Poder Executivo, o Poder Judiciário ele é independente. Depois, nas aulas de Constitucional, iremos aprofundar mais essa questão da emenda constitucional, o que é a Constituição e toda a tramitação e o porquê que algumas matérias não podem ser modificadas. Mas, por enquanto, vamos ficar só com essa ideia de que o Poder Judiciário é resguardado de emenda constitucionais que queiram aboli-lo ou queiram transformá-lo em um poder inferior aos outros. Então, vamos lá com essa ideia. Vamos agora nos ater ao que é o Poder Judiciário para entrarmos na Justiça do Trabalho. O Poder Judiciário, dentro da Constituição Federal, que é onde ele está mais genericamente disciplinado. Se você quer iniciar um estudo sobre o Poder Judiciário, você tem que primeiro começar pela Constituição. É a parte principal, é onde todo o resto tem que se pautar, tem que se coadunar, e é onde estão as principais disposições
sobre o Poder Judiciário. É a parte mais genérica, é a parte inicial, onde tudo começa sobre o Poder Judiciário. Ele está disposto no capítulo 3 do título 4 da Constituição Federal. Começa nos artigos 92 começa no artigo 92 e vai até o artigo 126 da Constituição Federal. A gente agora não vai falar muito sobre o Poder Judiciário. A gente vai partir direto, vai fazer uma introdução rápida, como estamos fazendo, e partir direto para a Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. O Poder Judiciário, assim como todo o Estado brasileiro, vamos tentar entender essa configuração do Estado brasileiro. Primeiro vem os poderes: Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Dentro de cada um desses poderes há os órgãos públicos. Esses órgãos públicos, eles são divididos entre si. Tem até uma divisão do direito administrativo, que na parte de direito administrativo vamos aprofundar, mas é uma divisão entre órgãos superiores, órgãos independentes, órgãos subalternos. Tem vários tipos de classificações de acordo com o doutrinador, com um administrativista que estiver trabalhando com isso. Mas os órgãos públicos, eles têm graduações. São os órgãos independentes, tem os órgãos superiores, os órgãos subalternos. Vamos colocar assim, os principais órgãos do Poder Judiciário, a sua divisão principal está no artigo 92 da Constituição Federal. Lá diz que são os órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional Federal e os juízes federais, e os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e Distrito Federal e territórios. Basicamente, dentro do Estado brasileiro, ele tem União. Essa é uma divisão política territorial. O Estado brasileiro é dividido entre União, Estados e municípios. São esferas. O Estado brasileiro é um Estado federal. Falaremos mais sobre isso quando falarmos sobre teoria geral do Estado. Mas o Estado brasileiro é um Estado federal. É uma república federativa do Brasil. Está no artigo 1º da Constituição também isso. E temos a União, os Estados e os municípios. Cada ente federativo desse tem os seus poderes com as mesmas regras da Constituição. Os municípios não têm poder judiciário. Então, o poder judiciário, ele está ou na União ou nos estados. O poder judiciário, então, ele pode ser dividido entre o poder judiciário federal e o poder judiciário estadual. O poder judiciário estadual, ele é remanescente. Ele apenas atua nas matérias em que a Justiça Federal não atua. Vamos melhorar essa explicação. Primeiro temos como órgão de cúpula do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal. Em matéria jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal é o principal órgão do Poder Judiciário. É a última instância. Depois do Supremo Tribunal Federal, vamos descendo essa classificação e aí vai depender da matéria para saber qual é o órgão responsável. E aí temos o Superior Tribunal de Justiça, temos o Superior Tribunal Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e o TSM, Tribunal Superior Militar. O Poder Judiciário, a depender da matéria, ele tem a jurisdição comum e a jurisdição especial. A jurisdição especial
São matérias que são específicas, que têm uma justiça própria, que tem um ramo da justiça próprio. O direito eleitoral tem um ramo próprio, o direito militar tem um ramo próprio e o direito do trabalho tem um ramo próprio. Então, o direito do trabalho, ele tem um ramo que é próprio da justiça. Agora, por exemplo, o direito do consumidor é direito comum. O direito civil é direito comum. O direito penal, em geral, é comum. E o direito comum, o direito jurisdicional comum, ele é federal ou ele é estadual. Toda a justiça especial é federal. Toda a jurisdição especial é federal. Exceto a justiça militar, que tem estadual, que atua sobre bombeiros e militares estaduais, os PMs, e o que lida com o Exército, Aeronáutica e Marinha, que é a Justiça Militar Federal. Os órgãos de sobreposição, os órgãos de últimas instâncias, são federais. Não existe órgão de última instância estadual. Não quer dizer que o processo sempre vai a Brasília, que é onde ficam as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e por aí vai. Não é necessariamente isso. O processo pode se encerrar antes, mas lá ficam as últimas instâncias, na capital federal, na União. E nos atendo aqui à Justiça do Trabalho, ela é uma justiça especial. Ela é toda federal. Não existe Justiça do Trabalho estadual. Não existe. Toda a Justiça do Trabalho é federal. Claro que você pode ter matérias parecidas ou atinentes ao direito do trabalho, estudadas no direito do trabalho e que vão ser julgadas pela Justiça Estadual. Pode acontecer muitas vezes um advogado trabalhista atuar numa Justiça Estadual por matérias muito específicas. Por exemplo, os servidores do Estado e do município são julgados, as suas questões sobre a atuação junto ao Estado são julgadas pela Justiça Estadual. As matérias de direito administrativo, mas que muitas são ligadas aos servidores públicos ou terceirizados, apesar de ter muito de direito do trabalho ali, apesar de beber muito do direito do trabalho, é direito administrativo e é julgado na Justiça Estadual. Mas a Justiça do Trabalho, para aqueles que atuam sob o regime seletista, ela é completamente federal. Assim, vamos partir, já tendo esse apanhado genérico do que é o Poder Judiciário, de onde está inserida a Justiça do Trabalho, vamos partir para a sua organização interna. Só fazendo um parênteses, que sobre garantias dos juízes e outras matérias sobre o Poder Judiciário, matérias genéricas, ou até melhorar essa explicação sobre a classificação do Poder Judiciário, faremos quando tratarmos do direito constitucional sobre o Poder Judiciário. Eu acho que falar sobre isso agora só seria repetir o que já foi falado. Falaremos mais sobre isso em direito constitucional. Então vamos lá. A Justiça do Trabalho, como já te disse, é toda da União. Ela é completamente federal. Ela é dividida basicamente em três instâncias. Juízes do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. São três instâncias. Na verdade, há uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, alguns processos não é comum, a maioria não chega. Alguns processos podem chegar ao Supremo através de recurso extraordinário trabalhista. Não é comum, mas pode acontecer de haver essa quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal,
para onde vão todos os processos. Podem ir todos os processos, salvo algumas exceções. Então, basicamente, mas aí já seria um órgão de sobreposição a todas as instâncias. Não poderia dizer que o Supremo Tribunal Federal faz parte da Justiça do Trabalho. Ele faz parte de todos os processos. Vamos colocar assim. Então, a Justiça do Trabalho ela é dividida em Tribunal Superior do Trabalho, TRT e Juízes do Trabalho. Não vamos entrar aqui em como foi a Justiça do Trabalho, quando tinha representação classista de sindicatos patronais e tudo mais, porque também eu acho que vai alongar muito o assunto, mas já foi assim. Hoje não. Com o advento da Emenda Constitucional número 24, de 99, toda a Justiça do Trabalho passou a ser composta por magistrados. Aí você vai perguntar, todos os magistrados de carreira? Não. Não, porque os TRTs e o Tribunal Superior do Trabalho tem dentre as suas formas de ingresso o quinto constitucional. O quinto constitucional, ou mesmo nem só quinto constitucional, a sua forma de ingresso, a forma de ingresso não necessariamente é por concurso. Mas a primeira instância, todo juiz do trabalho é concursado, é magistrado de carreira, juiz do trabalho. Hoje não há mais representação classista na Justiça do Trabalho. E em virtude da resolução número 104 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um órgão vinculado ao TST, houve uma uniformização dos vocábulos de tratamento dispensados aos magistrados de primeira e segunda instâncias. Então, os magistrados que compõem o TRT são chamados de desembargadores do trabalho. E os magistrados que compõem a primeira instância são chamados de juízes do trabalho, ou substituto, ou juiz titular de vara do trabalho. Então vamos lá ao TST. O TST, como já se disse, é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Através da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que acrescentou o artigo 111-A ao texto constitucional, o TST passou a ser integrado por 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos. Eles são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. E aí, o que percebemos? Os integrantes do TST não são necessariamente concursados. O Presidente da República tem umas regrinhas que nós vamos falar aqui agora, pode escolher quais serão os integrantes desse TST. Então eles não entram, você não vira integrante do TST por concurso. É escolha do presidente com algumas regras. Ele tem que ser menor de 65 anos e maior de 35 anos. O presidente da República ele tem que escolher a partir do seguinte: um quinto dos integrantes do TST tem que ser advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT, o Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Então, um quinto dos integrantes do TST, são ou advogados ou membros do MPT, com essas regras aí que a gente leu, com mais de 10 anos de exercício efetivo da carreira. Então, são advogados ou membros do MPT. Então, um quinto do TST é formado por um advogado ou membro do MPT. Os demais, então o presidente tem que escolher um quinto dentre essas duas carreiras. As demais vagas são preenchidas entre desembargadores do TRT, oriundos da magistratura de carreira, indicado pelo próprio Tribunal Superior.
Então, o TST, os seus integrantes atuais, vão indicar os que o presidente vai escolher, os magistrados de carreira que o presidente vai escolher para se virarem ministros do TST. Essa é a forma de ingresso no TST. Escolha do presidente, com algumas regras, e passar sob escrutínio do Senado Federal. Esses integrantes do TST, portanto, não são concursados. Podem ter sido concursados, por exemplo, se vieram do Ministério Público do Trabalho ou se são magistrados de carreira, mas não necessariamente são concursados. Essa é a Constituição do TST. Indicação do Presidente da República. E junto ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho, funcionam a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, que regulamenta os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira de juiz do trabalho. É uma escola de formação de juízes, de aprimoramento e tudo mais. E também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, que exerce a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. No próximo vídeo falaremos mais sobre a Justiça do Trabalho e sobre o Tribunal Superior do Trabalho. E daremos continuidade ao estudo sobre a Justiça do Trabalho, sobre o direito processual do trabalho. Agora ficaremos com essa introdução. Próxima aula continuaremos falando sobre o Tribunal Superior do Trabalho. Se você gostou, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, debata se você encontrou algo que não concordou, ou possivelmente algum erro, algum equívoco, alguma atualização, só falar nos comentários, estamos à disposição. Tenha uma boa noite, uma boa tarde e uma boa manhã.